Nexialista, basicamente, é aquele que faz a construção das conexões, né? Então, assim, é aquele que lida com o nexo, né, das coisas. Pô, para fazer um coworking sério, igual a gente queria fazer, para produzir esse efeito, cara, não era só pegar um imóvel, pintar a parede e botar o puff. Pô, não dá, né? Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-los para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está recebendo os amigos Jairo Siqueira e Eric Lorenzon, fundadores do Na Capital Cowork. Senhores, sejam bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado pela oportunidade, bater um papo com quem a gente gosta bastante, né, Eric? Sem dúvida, não, sério mesmo, cara, me senti honrado, sério mesmo, de receber o convite aí, pô. A gente conhece o trabalho que vocês fazem e saber que a gente serve de material para isso aqui que vocês estão fazendo. Pô, bicho, vamos lá. Bacana. Vamos explorar um pouco o negócio de vocês aí, a começar pela ideação do Na Capital, né, do Cowork. Ideação? Que vocês conceberam em 2018, 2019. Como é que foi esse processo de entender que existia aí uma lacuna e, enfim, como que vocês se propuseram aí para resolver essa lacuna de mercado aí? Eu estava sentado na cadeira de novos negócios de uma grande incorporadora e construtora, né? E lá a gente começa a ouvir falar, coworking. Pô, que diabo é isso? É uma coisa que você pega um escritório e você otimiza, coloca mais gente para usar no modo fluido. Isso é meio concorrente nosso, né? Não? Pô, a gente está aqui construindo o escritório e de repente aparece uma máquina que otimiza o uso, ou seja, eu preciso comprar menos para poder atender a mais gente, né? Eu comecei a olhar isso aí dessa forma, né? Aí, olhando um pouco mais a fundo como funcionava a coisa, aí eu comecei a gostar, achei poxa, um novo jeito de usar o escritório. Parece que os ambientes que esses coworkings produziam eram ambientes mais positivos. Eu acho que isso gerou uma atração emocional mesmo com a coisa. E aí fui fazer conta, né? Bacana, tem um monte de gente fazendo, tem gigantes, né, até fazendo, né? A WeWork, Regos. Vamos ver, para em pé ou não para? Aí pega a planilha, aí compra material de consultoria para entender quais variáveis a que variáveis o seu business é sensível, né? É o adensamento de estações no espaço, ou é o aluguel, Opa, o negócio para em pé sim, tem que tomar cuidado com isso aqui, mas para em pé. Vamos fazer. Aí, bora visitar coworking. São Paulo, né? A meca dos coworkings, tem mais da metade dos coworkings do Brasil. Lugar bom para visitar, a gente viu um monte lá, né, bicho? No meio dessa estrada eu encontrei o Jairo, né? A gente monta aquele plano de negócios, né? O plano de negócios é aquele que você está na cabeça ainda, PowerPoint. Aí começa a conversar com os outros, mostrar assim, aqui que eu estou querendo fazer. Saber se o cara olha para você e fala, esse cara é doido, ou não é, né? Você começa a contar essa história para várias pessoas. Geralmente as pessoas vão falar que você é, né? Pois é. Esse é um processo, inclusive, de validação, né? Falou, é doido, ok, prossiga. Isso aí. Se fala que tá doido, é sinal que você tá na cabeça. Pô. Mas, validação, mas eu encarei isso aí como alguma validação mesmo. E um desses caras com quem eu apresentei foi o Jairo. E logo deu liga aí. O Jairo é uma pessoa de pessoas, né? Sempre falo isso aí. É um cara super conector de pessoas. E o coworking, né? Um bom projeto de coworking, ele precisa dessa alma, né? Ele precisa desse componente. E aí a gente começou a trabalhar junto. Falando dessa característica, são quase 9 anos de associativismo aí entre iniciativas. Eu acho que isso, fora a área de formação, né, foi o que acabou desenvolvendo. Brinco que hoje que eu fiz, pensando lá, conectando a história do Eric, pensando no escritório de advocacia que eu tinha, que era
me lançar dentro do associativismo para capturar cliente, depois virou a roupagem do negócio que a gente trabalha, que é o coworking. Então, basicamente, conectar a gente, essa era a característica. E ontem eu estava contando partida da minha visão aqui. Estava participando de uma reunião dentro da Federação das Indústrias, né, onde eu estava. E eu fui lá e eu fui lá só para substituir uma pessoa e dei uma ideia. Aí dessa ideia, em cima de um diretor da construtora que o Eric falou, e ele falou bem assim: gostei desse menino aí, traz ele pro meu ambiente de trabalho aqui, pro meu grupo de trabalho. E aí, lá na frente, o Eric divide essa ideia, a ideia dele dentro da construtora, e a gente se conecta, né? E aí a gente brinca assim, né? Uma das primeiras coisas que eu escrevi lá como artigo, quando a gente começou a produzir conteúdo pro coworking, foi sobre serendipidade, né? Sobre essas descobertas ao acaso, que é muito da proposta do coworking. Então, quando você se conecta, talvez quando você está num ambiente muito formatado, esse é o grande ganho ali dessa ideia inicial. Quando você está isolado dentro do seu escritório, isolado dentro do seu ambiente tradicional, você não tem essa possibilidade de descobrir ou evoluir. E começa por uma transformação individual. Então, o que aconteceu na nossa história é o que a gente vende hoje como produto, como negócio. Então, lá atrás eu me conectei a uma ideia me conectou ao Eric, o Eric trouxe um problema para a mesa. Eu me lembro da menina apresentando, a pessoa que conectou a gente falou assim: vieram falar aí que precisava de alguém para validar uma ideia, um negócio de coworking. Eu não sei o que é coworking, eu já tinha ouvido falar, já tinha entrado em alguns, e eu fui para a reunião sem expectativa nenhuma. Aí cheguei lá, a gente trouxe para validação num grupo de jovens lá, jovens lideranças dentro da federação. O fórum, né? Chamamos o fórum, validamos a ideia, Eric fez o pitch lá. E aí, meses depois, a gente se conecta de vez, ele faz o convite para estar no negócio. Eu acho que eu pude acrescentar era mais com... acho que a gente se equilibra um pouco naquilo que cada um faz das suas personalidades e histórias de vida. Mas só foi para robustecer a ideia que já vinha sendo construída. Zero, eu acho que vale a pena trazer um pouco de contexto pessoal de cada um de vocês. Eu me lembro que quando eu me mudei para o Espírito Santo, final de 2015, e aí conhecendo algumas pessoas ali, principalmente no ano de 2016, em 2017, acho que foi o ano que a gente de fato se conheceu num grupo, né, que você, em conjunto com outro amigo nosso, que é o Thiago Lima, e algumas outras pessoas, enfim, Ricardo, enfim, algumas pessoas, Rodolfo também. A gente teve ali uma construção de um ambiente muito bacana relacionado ali a essa vontade de estudar sobre empreendedores de sucesso. E naquele ano eu me lembro que eu aprendi uma palavra com você, que é o termo nexialista. E você se considerava, e acredito que você se considera até hoje um nexialista, né? E acho que vale a pena pegar um pouco do histórico de vocês, e aí Eric pegando principalmente essa vivência internacional, a forma de trabalhar em empresas. Fui só descobrir o que é isso há uns 2, 3 dias, rapaz. Tal desse nexialista aí. Explica pra gente, então, pô. Explica pra gente o que significa esse termo e qual a importância disso dentro do ambiente de trabalho que vocês têm hoje, contextualizando um pouco da história de vocês. Eu não explico a vocês. Mas, esse é um bate-bola legal pra gente fazer. Primeiro porque eu validei, porque uma vez eu transmiti esse termo, o Bruno falou assim: cara, grave esse termo aí, que um dia você vai usar isso daí como nomenclatura sua para o mercado. Porque a gente, nas nossas formações tradicionais, a gente quer validar o que a gente faz dentro do termo que a gente foi consolidado. Então, eu formei em Direito para ser advogado. Era isso. Quando a gente especializa, no máximo era advogado trabalhista empresarial, a gente só vai acumulando ali o nome. Mas a gente vai vendo, eu acho que o Eric tem muito isso na história, a gente de vez em quando bate bola sobre isso, assim, cara, a gente formou, acho que esse é um ponto até de consenso, a gente formou em áreas que a gente não queria se manter nelas por longo prazo, então a gente foi de forma incomodada mudando.
E hoje, assim, o nexialista basicamente é aquele que faz a construção das conexões, né? Então, assim, é aquele que lida com o nexo, né, das coisas. Então, ele vai até um certo tipo de conhecimento. Hoje me interessa muito tipo de assunto. Eu falo com o Eric, estava com dificuldade para dormir, eu falei assim, voltei a ler um livro sobre história da riqueza no Brasil. Isso é... Nossa, esse livro eu vi no seu Instagram, é denso, né, cara? Denso. É para quem gosta. Denso, sim, é um livro que precisa requer uma atenção. É para quem tem problema para dormir. E, assim, e me desperta, assim, o termo nexialista me desperta várias curiosidades. Então, assim, eu leio sobre economia, da mesma forma eu vou até um certo ponto da tecnologia, da mesma forma eu vou na geopolítica lá e dou uma passada, gosto de esporte. Então, você vai lidando e quando você vai conhecendo, você vai, logicamente, conhecendo quem são os especialistas. Então, aí a origem do termo, né, de um livro canadense, se eu não me engano, ele diz, a história do livro fala bem assim, tinham vários especialistas numa viagem espacial e aí tinha um cara que era chamado de nexialista. E quando os problemas surgiam dentro dessa viagem, esse cara fazia a conexão, porque o especialista não conseguia se conectar com outro especialista, porque ele só olhava o seu ponto de visão. Então tinha que ter esse ponto de conexão. E numa vivência cada vez mais conectada que a gente tem, eu acho que e a gente vive isso no ambiente de negócio, eu acho que o principal problema que a gente tem é comunicação. Comunicação, às vezes, é bom você ouvir a linguagem de um e falar assim, cara, eu conheço fulano que tem a sua solução do que você precisa. Mas como às vezes, sei lá, a pessoa de tecnologia, ela está extremamente, a gente vive isso lá, né, dentro do negócio, extremamente focada dentro de uma determinada área. Eu sou desenvolvedor, estou num ambiente de gestão, estou num ambiente de gestão. Mas quantas vezes você compartilha? Eu venho da vivência associativista, né? A gente tem 38 sindicatos industriais dentro da Federação das Indústrias. Quantas vezes você se conecta com cimento, com massas? Porque você não conversa, às vezes, um com o outro. Então, o nexialista vem nisso, mas eu falo bem assim, e aí até o Eric tem isso de uma outra forma vivida, não nesse termo que ele descobriu agora, mas eu brinco com o Eric, eu acho que uma das primeiras confissões que eu fiz do negócio, assim, depois a gente evoluiu em um certo estágio, ele falou assim, vou fazer uma confissão, que eu sempre busquei um negócio que vestisse aquilo que eu fizesse na vida, assim, aquilo que eu acreditava. Eu achei na Capital um negócio que vestia aquilo que eu acreditava ser. Então, assim, eu acho que esse termo de nexialista, a gente às vezes vai para propósito, outras coisas mais aspiracionais que a gente vive aí no ambiente. Mas, cara, eu fui executando e achei na Capital e hoje eu vivo essa ponte de conexão. É interessante porque, a gente, a EMEG já é cliente do Na Capital aí há mais de 2 anos e você vê essa essência, né, de que vocês estão colocando. Eu não conhecia tanto a história de vocês como vocês conheceram, mas você vê ali a funcionalidade do espaço, e aí eu vou tentar fazer essa divisão aqui, a funcionalidade do espaço para cumprir o propósito ali de atender uma demanda, né, de uma empresa, e claramente, né, diversas iniciativas de conexão, né, de você pegar nexos sobre diferentes pontos de vista, né? E isso acaba acontecendo naturalmente, né? Por exemplo, a gente já enviou propostas comerciais junto com parceiros que a gente conheceu no próprio Na Capital. Bacana. Então, é claramente essas características de vocês nesse espaço. E dentro dessa perspectiva, acho que vale a pena você explorar o conceito de coral, né? Que é exatamente essa capacidade de você fazer esse reaproveitamento, essa capacidade de vários organismos se juntarem para criar um organismo maior que tem essa capacidade de correlacionar. Quase que ele gravou o conceito. Eu demorei para gravar o conceito. Quando ele falou a primeira vez esse conceito, eu falei assim, cara, é isso aí. É isso aí. Cara, essa figura do coral, ela inspirou a gente desde lá de trás, cara. Aquele livro, De Onde Vêm as Boas Ideias, ele cita isso aí, de onde vêm as boas ideias, né? Ele fala muito de lugares onde a gente se encontra para ser provocado um pelo outro e aí as ideias vêm.
E aí, só que ele traça paralelo, o livro, sabe como é que é? Traça paralelos de outras... Tipo, de um coral, né? Que um coral, ele é feito disso também. É um ambiente que provoca troca intensa entre os organismos que estão ali e dali eles proliferam. E vários outros exemplos. Mas, enfim, essa figura do coral, ela veio como inspiração até para o projeto arquitetônico. E aí, assim, para fazer um coworking sério, igual a gente queria fazer, para produzir esse efeito, cara, não era só pegar um imóvel, pintar a parede e botar o puff. Não dá, né? Eu tenho que, de alguma forma, induzir o fluxo de pessoas, até o astral, né, o comportamento nosso, para predispor a abertura, para gerar uma certa intimidade até aos frequentadores. Você vê que lá os espaços não são tão generosos assim, né? Tem forçadinho até. Cara, tudo isso aí conta, cara. Tudo isso aí faz parte do briefing que a gente usou para a arquitetura do projeto. Eu fiquei muito tempo no briefing. Nossa, o briefing para arquitetura foi mais de mês. Foi um projeto demorado. E depois o layout, mais um mês e pouco. Aí depois que entrou na execução. Mas, falando do coral aí, cara, foi uma figura, a gente sempre usava né, eu quero construir aqui um coral, onde os peixinhos vão chegar e um vai trocar com o outro e junto vai ser um lugar legal, colorido, até mais bonito. Separado. Só complementar aqui, porque assim, vou dizer que na capital cada vez é uma descoberta dos projetos mesmo, né? Porque tem uma visão de cada um, apesar de a gente estar participando do projeto junto. Eu falei com o Eric quantas vezes a nossa história influencia isso, né? Essa ideia, a gente estava falando de ideação, falando de coral, e aí esses dias a gente reuniu a equipe para falar sobre, de 2 meses a gente reúne para dar treinamento sobre cultura, sobre alguns processos, venda, enfim. E aí o Eric conduz muito essa parte comercial, trazer o histórico da empresa para estar alinhado mesmo, os times, mais de uma unidade de negócio, então para não perder a estrutura de consolidação. E aí, eu fiquei surpreso, porque ele falou assim, né, e o Eric domina muito bem essa parte de arquitetura, engenharia, a parte imobiliária mesmo, e aí ele falou assim, peguei uma experiência de uma praça na Itália que tem essa formatação, vocês acham que aquela formatação das salas, das estações, veio da onde? Aí ele falou assim, trouxe uma fotografia assim, eu falei assim, cara, quanto a nossa história, um insight que parece que não tem nada a ver, ele falou, eu vivi isso daqui, via as pessoas, acho que você pode até contar melhor esse insight, porque... Cara, é um modelo que vocês replicaram, né? Os 5 salões que tem são no mesmo formato, essa né? Coisa cara, é uma praça. A gente passava muito. Eu morei 4 anos lá em Milão, né? A gente passava muito por essa praça lá, a Piazza dei Mercanti. Era praticamente aquilo que a gente reproduzia. São vários, são equipamentos, dispostos em formato meio circular, né? Um de frente para o outro, do jeito que estão as salas lá. Que é todo mundo olhando para o outro aqui. E no meio, um equipamento de uso comum, que quem está em volta pode usar. Isso aí também entrou no briefing para o arquiteto desenhar isso que virou lá, que vocês conhecem, né? Tem as salas e tem aquelas estruturas de baias no centro, sem corredor, né? Espaço fluido. Mas enfim, a gente vê hoje muito. Mas a gente vê muito hoje. A gente pegou aqui, né? No Espírito Santo, a gente tá vendo muitos projetos saindo de espaços compartilhados, tem sido uma difusão. E às vezes a gente vê que os briefings saem espelhando outras ideias. Eu acho que uma particularidade na capital é ter um pouco da vivência da história, né? Aquele livro da mentalidade do fundador, né? Assim, quanto influencia a sua vivência dentro daquilo que você traz para a experiência de negócio. E no final de tudo, isso pode largar um diferencial competitivo lá na frente. Cara, tem um aspecto que eu acho que também é importante, o seguinte, quando nós, enquanto clientes, né, procurando um espaço, fomos rodar a Vitória, você tinha uma opção que era um preço absurdo, assim, né, completamente fora voltado mais para grandes players aqui, ou você tinha um lugar que fosse tipo quase que um lugar meio alternativo, assim, né? Um negócio meio
Tinha os puffs, com certeza, talvez uma mesa de sinuca, uma mesinha ali de plástico e tal. Então, lugares que não conversavam muito com o que a gente queria. E foi uma demanda dentro da EMEC que eu procurei. Quando eu entrei lá na capital, eu realmente fiquei com uma excelente impressão de qualidade do espaço versus atender ali a necessidade, né, da nossa empresa, e isso com esse viés corporativo, né? Então, como que vocês buscaram medir esse equilíbrio desses aspectos? E um segundo ponto, para emendar duas perguntas já também, é o seguinte: para quem não conhece o Na Capital, vocês têm uma estrutura de equipe, né, que não é só o atendente, não é só o cara que fica lá recebendo e te deslocando para a sua sala, eventualmente, etc. Mas vocês têm uns gestores de comunidade. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desses dois aspectos, como que vocês organizaram essa estrutura corporativa e também a equipe, né, qual que é o padrão da equipe que vocês entenderam que faz sentido para dentro da organização. Bom, esse primeiro aí, o espaço, a gente pensou teve o pensamento do público-alvo, né? Quem que eu quero atender? Aí partiu daí para trás. Eu quero ser um coworking completamente despojado para atender o universitário de bermudão e chinelo, ou eu quero ser... Tem várias escolhas aí, né? Eu quero ser um coworking mais formal, para o cara de paletó e gravata, e tem vários... Eu quero atender só arquiteto ou só advogado, eu quero deixar entrar em cachorro, eu quero... Enfim, aí você vai visitar São Paulo, cara, é lá que é bacana. Tem coworking de tudo quanto é jeito, né? Tem coworking para gente que trabalha com moda, tem vários estilos, cores, né? E aí a gente faz uma escolha. E a escolha foi essa, de atender... Eu enxerguei que a maior parte do meu público-alvo não estava nos outros coworkings, mas sim na relação de aluguel tradicional. Então, na sua maioria, pessoas que vêm de um pensamento tradicional. Então, vamos fazer um ambiente que a gente vai deixar essa pessoa de mentalidade tradicional à vontade, porém em contato com o moderno, com o inovador, mas sem ser disruptivo demais. Porque eu preciso atender essa galera é muito grande. Então, daí saiu também parte do briefing, eu preciso de um ambiente que carregue jovialidade e que permita um tradicional se sentir muito à vontade, mas que também um despojado, enfim. Daí saiu o uso das cores, aquele amarelo, azul, tudo isso. Você fala, não, o amarelinho ele entra, mas não pode entrar muito não. Dar um toquinho aqui, outro ali e tal. O azul, da sobriedade, o cinza, neutro, enfim, tudo isso aí fui aprendendo até com os arquitetos, né? O briefing é esse. Agora, como é que você traduz em cores, em formatos, esse ambiente? Aí foi esse caminho. E a estrutura de pessoas? Organizacional. Até para fazer essa transição das duas agendas, uma consideração que eu lembro da validação do seu Maili pai, né, o presidente da Medicine, foi uma das primeiras empresas que confiaram na gente ali. Eu me lembro dele entrar a primeira vez na capital e falar bem assim, isso daqui é o futuro do negócio. E aí eu falei assim, eu compartilhei com o Eric depois, que a gente se encontrou, eu falei assim, validamos o negócio. Então, assim, a premissa que foi utilizada para a construção do espaço e a gente só ancorou dentro das pessoas, né? Assim, a gente ouve sempre na gestão que pessoas, parte central, mas hoje, gestão de comunidade, que hoje é um tema difundido, né? Ele vem de uma origem do marketing. Eu gosto até quando você vai dar uma estudada atrás, como o marketing utilizou da ferramenta, vem de sociologia, enfim, outras bases teóricas ali, que é você enxergar o seu ambiente para além de uma relação em linha, né? Em pipeline de vender, entregar produto e serviço e você fazer um pós-venda. Então, a gente entende que o ambiente ele é cheio de nuances e comportamentos e interesses. E nosso negócio, se você for ver, a inovação que o coworking traz é você pegar, em parte nós somos uma estratégia de locação imobiliária, porque a gente aluga um espaço, e do outro lado a gente é um gestor de condomínio. A gente é uma junção de dois negócios tradicionais. Uhum. Só que o cliente, nem quando você aluga o espaço, você aluga, entregou o imóvel e foi embora.
E o gestor de condomínio, ele faz a entrega pontual ali. E no nosso caso, não. A gente vende e mantém o cliente ali dentro. Então, a ferramenta de gestão de comunidade, ela faz com que você torne o cliente ativo, né? Então, o marketing utilizava muito isso para aumentar o LTV, aumentar a permanência ali do cliente, diminuir o custo de aquisição de cliente. Então, ele também trabalha com que a recomendação aumente. Então, quando a gente olha a gestão de comunidade, só que para o coworking ele é parte central. Se você não tem um gestor de comunidade, você tem só uma pessoa que vai lá, atende, entrega o serviço, você tem uma taxa de retenção que não é das melhores, e isso é um caso clássico desse tipo de negócio, ou você também não tem uma reverberação muito boa. Então, a pessoa não consegue dizer assim, para que serve o meu ambiente? É aquilo que o Eric colocou aqui, fechando o ciclo, né, das duas perguntas, Gabriel. Você não tem nenhum espaço. A pessoa vai lá, apresenta o espaço, mas não sabe por que o espaço foi delimitado daquele jeito. Então, o nosso gestor de comunidade ele é treinado para falar bem assim. Lembro que os primeiros pitches que a gente construiu, a gente falava assim, a gente está posicionado, o Eric traz muito esse contexto global das coisas. A gente está posicionado para as duas marcas globais. A Regus, que é uma marca tradicional de escritório do final dos anos 80, que traz o compartilhamento de espaço, e a gente olha muito a WeWork, que é mais hedonista e tal. Então, a gente é o caminho do meio. Então, a mentalidade tem um amarelo, mas tem um azul da sobriedade. Então, isso traz dentro da experiência de comunidade, trabalhar a retenção e tal. Então, é uma parte importante, ele é um pilar importante. E tudo aquilo que é construído, né? A gente tem hoje na Capital como se posiciona como uma desenvolvedora de coworking, a gente tem um time central de suporte comercial, gestão de pessoas que dá toda a base olhando a gestão de comunidade como parte principal. Eu me lembro que no final do ano de 2022, eu fui até a nova unidade que vocês construíram, né, que fica na Avenida Rio Branco, em Vitória, no Espírito Santo, e estava tendo uma confraternização, né, de fim de ano. Fui lá entregar um brinde e acabei sendo inserido no Saiu de lá com brinde na mão, roubar presente, aquela coisa toda e tudo mais, né? E foi uma interação marcante para mim, principalmente porque eu me lembro que o pessoal estava muito engajado, né? Tava todo mundo se divertindo, era uma coisa muito descontraída. Depois daquilo ali o pessoal até foi para um pub, enfim. Então, realmente é perceptível que além das relações de trabalho intra-empresa, há também uma conexão, uma construção de relações entre pessoas de outras empresas, né? De vez em quando acontece como coisa se fosse lá. uma praça pública que você, enfim, consegue construir essas relações. Mas o que eu queria entender é como que vocês mensuram essas relações ou até mesmo interações que podem gerar novos negócios exatamente por essas relações. É intencional mensurar isso? Faz parte hoje do core de vocês ter isso como um indicador? Ou vocês não necessariamente consideram isso como sendo um indicador-chave para a gestão do negócio, mas que é um atrativo exatamente para a retenção de empresas? Ele já sabe a resposta, esse danado. Eu acho que ele está querendo que ele contrate ele para desenvolver esse indicador. Porque assim, a gente não mensura isso. Inclusive, mas a gente projetou a coisa toda para gerar isso. Medir é difícil, cara. Já parou para pensar em algumas formas de medir, mas a gente não foi a fundo, não. Cara. A gente sabe que a gente provoca isso, mas que às vezes a coisa parece que acontece naturalmente. Parece que ganhou vida própria. De vez em quando você encontra... Ih, rapaz, esse advogado vai dar conflito com o outro ali, rapaz. Daqui a pouco os dois estão juntos na sala de reunião. Estão trabalhando junto agora. Chega no grupo de WhatsApp, uma empresa juntou com outra e eles vão fazer campanha junto de arrecadação de agasalho. Sabe? E aí o que eu faço? Poxa, o nosso trabalho... Cara, aí que é a parte eu acho que dá certo. Nosso trabalho é fazer esses laços se formarem. E depois, se isso está acontecendo é porque funcionou. É porque o happy hour funcionou. É porque provocar burburinho de votar o residente do mês funcionou. Entendeu? É porque tem uma community manager lá que se conecta com todo mundo e serve de nexialista. Conexões do nexo. E
Mensuro não, cara. Eu fico pensando, desculpa, eu fico pensando o seguinte, é difícil de mensurar pra caramba, por exemplo, eu falei que já fizemos uma parceria com uma empresa, não, nós já atuamos em parceria com uma, já enviamos proposta com outra e tem outro que é um parceiro comercial que tá lá, enfim. Nem sei. Que é difícil. Então, cara, muito difícil você medir isso daí, né? Agora o Bruno colocou uma coisa interessante, que é o que há no nosso ponto de partida, enquanto a gente não acha essa forma de indicador, é a intencionalidade do ato. Sim, a rotina, isso que a gente discute sempre, né? A gente está tentando sempre aperfeiçoar a rotina. Eu acho que as minhas reuniões mais incansáveis são marketing e vendas para entender como é que eu otimizo isso. Poxa, chegou uma crítica tal que isso daqui não está funcionando. Então, assim, eu tenho que responder rápido e aí saber, assim, porque eu tenho que manter a qualidade dessa relação. E aí, assim, ouvir e saber como eu vou lidar com a situação. Fala bem assim, é um tipo de... Eu lembro logo no começo, né, a gente precisava posicionar como é que a gente ia funcionar em coisas simples. E aí um cliente passou, ele falou assim, cara, eu queria que servisse o café lá na minha sala. Ele falou assim, então... Se eu te disser que é intencional você ir na cozinha, eu tenho que você vá lá. Sabe aquela plaquinha que tem lá, lave a sua louça, porque você vai chegar no almoço. A gente até tem boas práticas que a gente já teve antes que a gente está revisando agora, né? De treinar, de fazer um onboard com um tour, com o cliente. E aí eu lembro que algumas vezes que a gente fez, a gente fala assim, sabe essa plaquinha aqui? A cozinha, ela é dimensionada para ter um certo espaço, não dá para todo mundo lavar louça o tempo todo. E às vezes vai estar acumulado. E às vezes você está lavando a sua louça, você vai ver que o cara tem uma reunião ali, você pede a louça do cara. Você não sabe quem é o cara, é aquele famoso encontro de elevador, né? Para todo mundo assim, hoje o tempo tá quente, né? Então, você não sabe o que falar. Eu acho que assim, pede a louça do cara, o cara vai te perguntar qual é o seu nome, às vezes é um ponto de contato muito simples. Então, tudo é feito para que você intencionalmente melhore. Então, tem sempre esse estudo do que pode, enquanto a gente não acha o indicador certo para medir as coisas. Ô, Jairo, agora, só uma provocação. Tem práticas também que acabam não dando certo, né? Muitos. Eu vou confidencializar aqui, talvez, inclusive, a Gigi não tenha gostado, mas teve uma vez que vocês fizeram uma iniciativa, tinha um aviso na porta, assim, então, não sei o que, a gente ia receber um cliente, aí a gente deixou a porta meio que aberta, falou, cara, deixa eu... vou receber o cliente aqui porque a gente não queria que ele visse aquela mensagem, mas nesse sentido da provocação, quais foram assim alguns casos inusitados assim que vocês falaram, cara, vamos revisitar, tipo assim, que certamente a porta teste, essa ideia tem muito teste, né? Não, teve várias, assim, a gente, o nosso arquétipo que a gente se encaixa bem é o tal do mago, né, que quer fazer aquelas mágicas por trás e as coisas estão acontecendo ali, você não sabe por quê, mas tem a magiquinha por trás. E uma das fraquezas, né, dos pontos fracos do mago é a arrogância. É você querer fazer uma coisa, provocar e, aquilo às vezes não produz. Quer ver uma coisa? Uma coisa que a gente voltou atrás. Não tem uma porta daquela área de estações que liga para a bateria de banheiros? Aquela porta passou um tempão sem a maçaneta de um lado. Porque, você lembra disso aí, né? O pessoal da câmera que lembrando. Porque ele queria obrigar o cara a dar a volta pelo lado de cá para o banheiro para poder encontrar as outras pessoas, para provocar choque. Mas, é exagerado. O cara ali do lado do banheiro me tinha que dar a volta do lado de cá. Falei, não, vamos botar a maçaneta na porta aí, bota de volta. Tem várias iniciativas que a gente vai e volta, coisas que a gente achava que... Exemplo, eu gosto muito do teste, né? Às vezes eu falo com o Eric, vou assumir o risco de fazer tal coisa aqui. Vou virar um evento aqui, que o evento era para 40, nós vamos fazer para 100. E tem coisas que a gente às vezes acha que vai constranger um certo tipo de cliente, constranger no sentido de gerar um primeiro impacto de resistência. E esse cliente, às vezes, por exemplo, uma grande corporação... Às vezes tem uma grande corporação. E hoje, saindo desse momento que aqui estamos, a gente faz muitos nossos happy hours lá, né? E a gente acha que sempre mobiliza o pessoal que está no dia a dia, assim, né? As empresas, as pequenas, médias empresas e tal, que são mais resistentes. E aí um grande executivo de uma corporação fala assim, por que vocês não me chamam para esses happy hours? Eu queria fazer. Aí, vou falar aqui que é a Gigi que recebeu essa demanda, a Gigi e a Babi, que são
as nossas gestoras de comunidade lá. Aí ela falou bem assim, Jairo, eu vou marcar um happy hour em função dele. Nós vamos sair daqui, vamos chamar as pessoas para integrá-lo na comunidade, porque às vezes você tem uma resistência, porque o cara é executivo, ele passa viajando, conhece tudo, tem um certo nível de gasto, e ele tem interesse. E outra coisa que a gente vê muito lá também nessas evoluções, que eu não posso deixar de esquecer, é uma questão de maturidade do negócio. Olha como maturidade influencia a comunidade. Quem estava com a gente lá, quando a gente era pequenininho, tinha um certo tipo de comportamento, a gente tinha esse certo tipo de repertório, integrou outras pessoas, a gente foi vendo outras necessidades, mudando o repertório de eventos. De vez em quando, aquele negócio de quem morava em cidade pequena que virou cidade grande, né? Assim, não, eu me lembro quando eu conhecia fulano, porque hoje a violência aumentou, hoje não sei o que aumentou, são as inconsistências. Então, a gente tem que estar sempre lidando, assim, ouvindo e vendo se é... Assim, colhendo feedback, às vezes a gente erra mesmo, às vezes a gente faz um evento que não agrada a todos. Faz parte, né, cara? São muitas tribos, né? Só para exemplificar o caso, a gente estava com um cliente que, enfim, cliente super sério, cara. Os caras acho que nunca soltaram um sorriso na reunião com a gente. E aí vocês colocaram lá, né? Fizeram aquela provocação, que era, entre dançando e tal, não sei o quê. Eu falei, rapaz... Eu falei, eu não vou deixar o cliente... Esse cara nunca sorriu. Olha eu afastando do... Hoje você tá animado, O cara nunca sorriu pra mim, pô, vai chegar dançando aqui, então aí foi o racional, mas eu imagino que é desafiador, assim, é como que você concilia isso, né? Mas aí tem que tomar esse cuidado, cara, porque a gente ali, como propósito, como missão, a gente precisa injetar uma carga, uma coisa que seja, assim, horizontal, cara. Não pode... Tem que tomar muito cuidado mesmo de não sobrepor enfim, a cultura de ninguém ali. E a gente, é um processo de gente mesmo, de pessoas, assim. Poxa, tem pessoas diferentes, com repertórios diferentes, com crenças diferentes. O que a gente não gosta muito, e a gente tem defendido sempre, é nada que entre na individualidade. A gente fala assim, a gente trata liberdade no sentido coletivo e no sentido individual. Eu tenho a liberdade coletivamente de propor, assim, eu quero fazer uma festa, um happy hour, uma ação dessa, beleza. Mas eu tenho que respeitar o cliente e falar assim, tem como tirar a plaquinha lá do negócio? Então, um e o outro tem que conciliar bem. Eu acho que esse é o equilíbrio da gestão de comunidade. Coisa que para mim foi muito marcante, aí a gente, posso falar isso porque a gente desenvolveu um trabalho em conjunto pela V3 também, muito dessa compreensão ao longo do tempo dessa vocação que vocês acabaram tendo, né? Gabriel, junto com a EMEG, frequenta o espaço, é consumidora do espaço de vocês e naturalmente percebe toda essa construção, tanto de um modelo que gera essas interações, mas também de uma capacidade de formar uma equipe que provoque essas interações e que isso naturalmente pode se transformar em uma forma de conexões de negócios internamente, o que não necessariamente é medido, como seria, por exemplo, numa instituição, uma organização que existe para esse fim, né, que é uma instituição de network que tem mensurações específicas, né, de fazer one-on-one, de fazer reuniões, etc. Não é necessariamente o objetivo de vocês. Eu entendo que houve, ao longo dos últimos meses, talvez dos últimos 2 anos principalmente, no último ano, 2 anos, uma nova diretriz estratégica, que é o que vocês entenderam dessa compreensão, né? E aí, naturalmente, existe um trabalho que foi realizado em conjunto com a empresa investidora, né, aqui do Espírito Santo, que é a Nasca. Eu entendo também que em conjunto com a Apex houve também essa conexão de ter um pouco dessa compreensão. Pensando no nosso público, que tem aí naturalmente ou é sócio de um negócio, ou trabalha na gestão de um negócio, ou até mesmo um colaborador que tem essa cabeça mais de crescimento de alguma empresa, como que vocês foram entendendo que era necessário projetar um crescimento estruturado do negócio? Qual foi a importância de atrair investidores que tenham ali talvez um background relacionado ao mercado imobiliário? E como que vocês chegaram, de fato, nessa nova vocação que se transformou na diretriz estratégica de crescimento do negócio? Rapaz, vamos lá, repete a primeira pergunta.
É que a gente tem essa dificuldade aqui, cara. Você é o primeiro a externalizar. Aí, Vamos lá. A importância... Vai, ajuda aí, vai. Um de cada vez. Cara, tem café aí? Peraí, essa pergunta de café. Café para pergunta, essa pergunta é difícil. Elaborada mesmo. A importância de café... Calma. Peraí que você... É negócio, uma coisa de cada vez. Não, mas o café você tem que falar no microfone aqui, né? Ainda não é Pausa para o café. Tantas vezes em grandes palcos, sem como é que é. Baguncei o negócio aqui. Importância de achar investidor? Não, vamos lá, resumidamente. Como que vocês entenderam a necessidade de fazer um processo de crescimento estruturado? Primeira coisa. Segunda, qual a importância de ter investidores em linha com o background imobiliário? Como que vocês desenvolveram essa nova diretriz estratégica de ser desenvolvedora de coworkings? Crescimento estruturado, vamos lá. Assim, desde o início o processo... ele nasceu bem estruturadinho, vai. Ele nasceu de uma planilha de viabilidade, ele tinha já uma estrutura bacana. Só que para crescer, você precisa de outra estrutura, né? Mudou. Vai botar investidor? Outra estrutura. E aí, a gente sabia que a gente queria crescer. Para crescer, precisa de dinheiro e de parceiro estratégico. Então, precisa de investidor. A gente não queria ir para o modelo de endividamento, né? Que era o modelo de parceria, porque a gente acredita muito, não só no poder do dinheiro, mas no poder da união de intenções aí, né? Com os investidores. E, cara, natural, precisa de ajuda de vocês ali para a gente tornar mais robusta a estrutura. Foi crucial. Precisa sentar na mesa com o investidor, aguentar aquele monte de pergunta lá, meu irmão, tá doido? Se não tiver uma estrutura dessa, você cai, você toma rasteira na segunda pergunta e o pessoal já levanta e vai embora. Sem dúvida. Então, essa ajuda de vocês lá foi essencial pra gente. E... cara, eu vou desviar um pouquinho dessas perguntas, cara. Vou falar dessa trilha que a gente participou com você. Olha só, a gente tinha uma certeza que precisava de investidor para colocar grana e força, né? Aí começa, faz um plano de negócio, apresenta para o investidor, aqui ó, o plano é esse aqui. Aí um cara, não, muito pequeno, traz um negócio 10 vezes maior aí que eu dou uma olhada depois. Tava querendo 8 unidades, a gente tá apresentando 8 unidades, não, coloca para 80. Então, mas aí você pensa assim, qual que é o meu propósito? O que eu quero com esse negócio? Eu quero levar isso que a gente viu que funciona dentro do Na Capital para mais pessoas. O quanto mais, melhor, né? Um investidor que acreditar nisso daí. Mas a gente sabe que quando o número ele começa a aumentar demais e você tem outros players para olhar o número deles e comparar, esse número ele entrou então na escala do aspiracional demais. E aí você começa a ajustar. Não, vamos aumentar, mas nem tanto. A gente passou uma jornada de ajuste de número, assim, aumenta, encolhe, até achar... cara, até agora a gente reflete nesse número aí. Vamos expandir para quanto, para onde, em quanto tempo. É uma reflexão constante. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque, ainda mais para um negócio novo como o nosso, é um business novo, a gente precisa, sei lá, cada 6 meses, talvez, uma nova unidade? Uma nova unidade? A cada 6 meses, Eu ia dizer reavaliar o plano. Porque você é um negócio novo, então você aprende muitas coisas dele muito rápido. Então, vamos reavaliar agora com o que a gente já aprendeu e fazer ajuste, né? Cara, mas quando eu olho pro business de vocês, vejo a ocupação, por exemplo, fala o número aí, quantas empresas nas 2 unidades? Quantas empresas? Se for contar CNPJ, desde gigantes tipo Suzano até... gigantes tipo Suzano, EMEG... Tava nessa linha aí. E profissionais autônomos, soma aí umas 70, né, entre as duas. Acho que não, se juntar escritório...
Não, sem só o pessoal do endereço. Ocupação física. 70 empresas, né? E imagina aí, eu vou chutar uma ocupação média de uns 80% do espaço. 85 na unidade 1, 85 até para mais um pouquinho agora. E tá nos 60? 60 na unidade 2. 65. A unidade mais recente também está nesse ramp-up ainda, né? É natural, né? Pois é, me parece que o modelo, o Eric, já está consolidado, né? Assim, Então, vai falar isso para o investidor. Fala, não, isso aqui tinha que ser na metade do tempo, você tinha que já ter rampado isso aqui para 80% na unidade 2. Mas fica assim, pô, né? Tá bom, claro, né? Por que não, né? Você fazer no dobro da velocidade. Faz um plano aí para as próximas, para você rampar metade do tempo. Vamos fazer o plano. Mas, Eric, eu entendo que tem um modelo, e aí se o Jário quiser contribuir também, porque quando a gente fala de imobiliário, via de regra, a gente está falando aí no modelo de capital intensivo, né? Então, naturalmente, você precisa comprar mesa, você precisa pintar parede, você precisa colocar, sei lá... você tem tijolo, você tem necessidade de colocar ali capital intensivo. Só que eu entendo que vocês foram para uma tese que aí não é via necessariamente investidor, ou não necessariamente você precisaria de todo o recurso via investidor ou endividamento, que seria uma tese que vocês cunharam, que seria de um proprietário de um imóvel aproveitar a unidade desse proprietário desse imóvel para fazer também ali a implantação de um coworking. Isso seria uma tentativa de vocês crescerem um pouco mais asset light, né? Ou seja, com menos necessidade de capital intensivo, que consequentemente haja um potencial maior de crescimento de uma forma mais acelerada do negócio? Assim, a escolha não é nem por ser capital intensivo ou não. Porque quando você fala de imóvel, se você insere no modelo de negócio compra de imóveis, ele vai ser super capital intensivo, mas você consegue crescer de repente até mais rápido do que só tomando aluguel. Coisa maluca, né? Imóvel tem... Mas a escolha foi mais estratégica mesmo. Porque a gente quer se posicionar não como... A gente quer se posicionar como uma solução para o mercado imobiliário. Uma solução para quem tem ou quer ter, né? Quem tem ou quer ter um imóvel como fonte de renda. Então... Se a pessoa tem esse imóvel e ele tem localização, escala, tem vários critérios aí, né? Que se adequa para uma boa exploração no formato coworking, a gente fornece a solução para ele. Perfeito. Então, a gente é o desenvolvedor, a gente é a inteligência. Eu consigo olhar o imóvel, saber se ele se adequa, construir uma viabilidade para aquilo ali e dizer, o imóvel desse aqui, operado como coworking, você tem um retorno de tanto. Vale a pena investir? Investe. Inclusive, eu te mostro o caminho. A gente faz até obra, né? Não é muito... Enfim, até a gente fez 2, pode fazer mais. Mas, então, essa inteligência de desenvolvedor de coworking. Que aí é uma análise de custo de oportunidade, realmente, né? Se você tem um determinado ativo, que está ali aquele imóvel, que pode ser utilizado para locação tradicional, no modelo de escritório tradicional, você tem X% sobre o valor daquele ativo, seria ali a sua rentabilidade, né? Ou a rentabilidade desse proprietário desse imóvel. O que vocês estão dizendo é que se ele investir um pouco mais, e aí você tem um valor agregado em relação àquele imóvel, o potencial de agregação, né? de você conseguir adicionar um percentual de rentabilidade no negócio, vale a pena o investimento. Essa é a tese. Exato. A tese é... Porque a gente tem as 2 unidades, dá para mostrar isso, né? Ele teria um aluguel maior do que o tradicional e no formato fluido. Ou seja, porque grandes espaços, né? Se a gente está falando aqui de 500 metros quadrados para mais, geralmente tem aquela lógica, né? O cara fica muito tempo e quando sai, não é tão rápido de ser locar, de colocar um locatário novo ali. Então, e o modelo do coworking, né, o modelo do flexível, ele fica fluido, né? Ele fica pouco alugado, muito alugado, mas nunca fica sem ninguém. Porque você baixou demais a barreira de entrada. Você fica mais redeado, né? Mais você aluga por hora, por dia, por uma pessoa, em vez de você arrumar uma empresa que ocupe lá 500 mil metros quadrados. Vira uma unidade de negócio, não um imóvel, né? Acaba sendo um... O imóvel vira uma unidade de negócio, isso aí. Fica parecido com o modelo da hotelaria, inclusive, né? Que o imóvel ele é uma unidade de negócio. E a gente fica parecido com uma bandeira de hotel, que vai dizer... A gente pode até participar da época da concepção
né, da estruturação do imóvel, olha, tem que ser assim, as salas têm que ser desse tamanho, o mobiliário que você usa, enfim, toda essa inteligência aí eu acho é a operação. Eu acho que vem corroborar com o início da pergunta ali, né? Eu acho que você ter um investidor da área imobiliária que tem essa percepção do valor que essa solução tem, primeiro que a gente tem, basicamente, às vezes quando a gente é procurado, a gente tem duas relações, né? Eu e o Eric, às vezes a gente divide até nas nossas atuações isso, né? O Eric cuida mais com o investidor, com o olhar externo, em relação com o imóvel e tal. Eu fico mais da porta para dentro, porque é uma solução que a gente fala, né? Solução em plataforma. Você tem a relação com o cliente no dia a dia, você tem que desenhar uma venda para o investidor, para o proprietário, para ABC hipóteses, que é o que a gente hoje olha para a expansão. E aí você traz o repertório do investidor, do investidor aí do Na Capital, né? Não do investidor imobiliário na solução que a gente comercializa. E ele agrega muito essa visão. Você está sempre olhando assim, tem disponibilidade, a gente pode pode criar um fundo de investimento para isso, para comprar o ativo, ou a gente pode incentivar ABC formas de solução. Isso facilita com que aquilo que é o plano estratégico seja construído de forma mais qualitativa. Então, também forçou, acho que uma coisa que a gente fala muito, forçou a estrutura de governança, né? Que é um termo que a EMEG gosta... Eu ia te perguntar justamente isso, até já aproveitando o gancho. Vocês, e eu vi, né, o processo que vocês estavam também aí com o apoio da V3, justamente em busca desses investidores, mas quando você traz... primeiro você veio da concepção do planejamento estratégico. Depois, quando você traz o investidor, você precisa de reforçar muito os ritos de governança, né? Então, o que eu queria perguntar objetivamente para vocês como que ter a clareza da visão de longo prazo e com a entrada dos novos investidores, isso melhorou a governança e principalmente a performance dos resultados que vocês perseguiam enquanto planejamento estratégico. Pegar só um gancho aqui, porque me despertou o que a gente está passando hoje, né? Assim, evoluindo. É um processo contínuo isso aí. E aí os ritos e rotinas, vou começar pela percepção aqui comercial, né, que eu vou acompanhando no dia a dia. Me lembro das nossas primeiras estruturas de metas da unidade 1, a gente falou assim, a gente quer atingir um resultado X. E assim, isso vai ser satisfatório para o negócio, tem os investidores da unidade e tal. Quando entrou essa estrutura de governança, por mais que a gente vem em busca de resultados mais maximizados e tal, a gente atingiu resultados que a gente não pensava na primeira rodada. Então, fez com que a gente pensasse mais alto a potencialidade do negócio, está em busca de resultados maiores, e isso refletiu nos ritos, né? Que é uma coisa, ritos, divisão de função, não dá para todo mundo fazer tudo, então você vai otimizando isso. Primeiro, acho que um grande compromisso que hoje que alinha a gente é ter reunião, vamos dizer assim, de um conselho, né? Prestar conta, e aí essa reunião desencadeia todas as outras, então... dividir as funções entre eu e o Eric, a gente reúne com o time de vendas, reúne com o time das unidades, estrutura a relação com o financeiro. Então, isso foi organizando as rotinas e, logicamente, vai refletindo um pouco mais na condução dos resultados. Mas eu acho que das discussões, uma outra discussão que vem, né, a discussão de processo, né? Precisamos melhorar processos porque a gente precisa replicar as unidades. Então, se a gente não documentar isso daí como parte da estruturação da governança, fica mais desafiador. Processo de investimento e processo de expansão fez a reflexão objetiva sobre governança. Forçou a gente para um grau de maturidade mais alto, né? Ainda mais assim, porque como foi concebido, o Na Capital ele começou a acontecer com vários chapéus na mesma cabeça. Chapéu de investidor, de operador, enfim. E, cara, há pouco tempo, com essa segunda rodada que a gente fez lá com vocês, que a gente teve mais clareza agora, assim, caramba, eu consigo ter relatórios, DRE, olhando o chapéu de investidor. Aqui, ó. E agora a operação, o caixa, tudo separadinho. Agora tá bacana, agora tá bonito de mostrar. Então forçou isso é coisa recente até, tá? Que a gente chegou nesse grau de maturidade aí.
E pegando essa perspectiva de crescimento, eu entendo que a gente precisa avaliar modelo de trabalho, né? E aí eu digo numa característica de, por exemplo, a gente está vivendo um período aí pós-pandemia, então 2020 se falava que tudo vai ser home office, 2021 ali, poxa, talvez um pouco híbrido, 2022 a gente começou a ter aí convocações em massa de grandes empresas ou empresas de modo geral. Volta todo mundo para o escritório que agora é tudo presencial ou no máximo híbrido, né? Volta que a cultura foi pro brejo, né? Então, exatamente. Volta pro presencial. Então, assim, eu entendo que existem algumas perspectivas, pessoas que defendem o home office ou para determinadas áreas, como, por exemplo, de tecnologia, que eu posso contratar qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, mas para outras nem tanto. Talvez seja uma primeira abordagem. Uma segunda abordagem seria, poxa, eu quero tudo presencial porque cultura se constrói só presencial. Ou você tem um modelo híbrido, que seria um modelo mais fluido, e aí até mesmo se eu tenho várias unidades na capital, e aí com esse plano de crescimento eu posso ter, vamos colocar assim, um passaporte que eu frequento quaisquer unidades a partir desse passaporte e eu consigo ter um trabalho um pouco mais fluido. O que vocês têm observado? Se é um modelo, dá para trabalhar presencial umas áreas, outras não precisa, ou não, tem que ser tudo presencial e aí o Na Capital é um apoio para isso, ou modelo híbrido veio para ficar e isso acaba sendo um modelo mais fluido. Essa parte é quente, hein? Importante. Você falou, opiniões. Polarizou, né? Virou esquerda e direita. Virou fla-flu. Home office versus escritório tradicional. Virou briga, né? Vocês têm acompanhado aí, não sei. Elon Musk foi um dos primeiros que puxou a bandeira. Volta ou você está se considerado demitido. E aí o pessoal faz reunião e faz boicote à empresa. Enfim, virou esse assunto quente aí. O operador de coworking costuma se colocar como terceira opção. Poxa, tem o home office, tem o escritório tradicional. Por que o pessoal... Aí entra nos porquês lá, né? Por que o pessoal gostou do home office? Número 1 costuma vir... porque evita deslocamento. Então você pode se apoiar a coworkings perto de onde você mora. Enfim, aí começa esse debate aí. A gente quer se colocar como uma terceira opção. Mais uma ele para falar aqui, para fazer referência. Cara, tá dando certo. Ele que falou isso para ele. Eric, isso aqui parece um meio termo entre lá na empresa e o cara tá em casa. Porque aqui ele se sente mais solto, porque não tem aquele ambiente engessado lá de corporativo. E também não está em casa sozinho, aqui está junto, as pessoas estão trabalhando, então você mimetiza, né? Você está num ambiente que provoca você trabalhar também, não ficar vendo YouTube lá, ou comprando sapato no Netshoes, sei lá. Enfim. Ou passando Reels infinito. E o que a gente tem visto inclusive, muitos dos que vêm para o coworking são empresas que estão fazendo downsizing. Uhum. O home office, na minha leitura, ele veio para ficar... já discordando, já sei aqui, está na minha frente aqui. Assim, bicho, eu tenho um negócio aqui, chama home office, eu vou te dar ele. Mas, ele pode fazer mal para a saúde. Faz mal para a cultura corporativa também, porque, né, a gente já viu que para ter cultura... É péssimo para a cultura. É péssimo para a cultura, Pontos positivos. A cidade agradece porque você tem menos trânsito. Perfeito. Você vai ganhar um pouco mais de autonomia sobre a gestão do seu tempo, né? Você vai acordar, vai trabalhar. Se não quiser botar roupa de botão, você não bota, enfim. Vamos exagerar um pouco assim. Fez mal, não deu certo, estragou as empresas, baixou a produtividade e ainda começou a fazer mal para a saúde, deu burnout. E aí? Mas você não consegue puxar de volta. Isso que eu acho. Uhum. Pode ter dado errado, mas não volta. Nem dado errado. Tem uma questão que quando você vai ler sobre a história dos ambientes compartilhados, escritórios compartilhados. Isso aí
Não sabia nem que tinha a história dos ambientes compartilhados. Porque pra mim é mais um livro recente. Não, é mais um livro que ele tá lendo quando tá com insônia. Esse chumaço assim. Porque lá na Grécia antiga, o pessoal fala desse nível aí. Não, mas eu tenho um artigo sobre isso, que ele vai dizer assim, com o advento da tecnologia, os escritórios começaram a levar para casa o home office. Não é um movimento assim, que lá com o Instituto de Direito do Trabalho é teletrabalho ainda. Então, assim, demorou para... Nem sei se usa o termo home office ainda na justiça. Mas nos anos 80 eles já fizeram esse movimento. Vamos todo mundo para casa. Aí quais são as causas que a gente está vendo isso acontecer novamente de forma cíclica? Gestão de interrupção, estrutura do ambiente de trabalho, cultura corporativa, tal. E aí começaram a se reunir nos cafés. E os cafés eram os grandes abrigos para isso. Aí depois as empresas falam assim, cara, eu não preciso desse ambiente todo, vamos dividir o prédio. Aí juntava as empresas e dividia o prédio. Então, assim, isso a gente está falando de final dos anos 80. O movimento coworking, ele começou assim, cara. Dos anos 80, 90. Aí o coworking veio e deu esse tapa de tecnologia aí com o manifesto coworking ali no início dos anos 2000 e tal. Mas é um movimento cíclico. O que eu acho que acontece, assim, aí observando até o nosso movimento de negócio, você olha uma solução imobiliária, que nem vou botar a terceira opção, que é o caminho do meio. Uhum. Então, assim, você tem as duas hipóteses, a gente não quer brigar com nenhuma das duas, é o centrão do jogo. E é sempre quem tá na vantagem, quem tá na vanguarda. E aí, assim, você tá no caminho do meio, e aí no caminho do meio você tem uma estrutura, você quer vir para o coworking, mas você tem uma mentalidade mais fixa? Tem. Aí a gente fala, são os nossos residentes, que estão lá dioturnamente, só que já vem com benefício. Porque hoje as empresas procuram a gente, eu tenho 30 pessoas, mas não quero, porque nem todo mundo vem todo dia. Aí tem um espaço físico para todo mundo se encontrar, tem a gestão de cultura. Eu quero trabalhar no home office, mas eu quero ir um dia. Tem oportunidade para ir um dia. Só que você não fica com ativo imobiliário dentro da sua gestão patrimonial. Você não fica imobilizado ali naquilo. Então, assim, você tem caminho para tudo. Não, eu só quero botar meu endereço, porque aquele negócio eu preciso abrir e ter um lugar de referência. Mas quero continuar trabalhando em casa, porque também no meu imóvel eu não posso pagar o meu imposto dentro da estrutura residencial. Então, assim, você tem todo... Eu acho que o coworking, ele vem com esses adereços que é justamente a inovação. Então, a gente entra nessa briga de aquele negócio. A gente foi convocado para essa briga porque é um modelo de negócio inovador, mas a gente tem uma solução que acaba que pode complementar, juntando, né? Tipo assim, quem mudou o pessoal para casa na pandemia e esperou até agora para poder chamar de volta. Rapaz, como é que chama de volta agora? Aí eu disse, não, vem pro coworking. O coworking ele entra com uma opção meio que alternativa. Pouquíssimos esses casos, assim, só para... tem gente tentando até hoje trazer de volta, né? Você falou da questão que eu sou contra, né? Assim, meu viés vai na linha do que o Jário colocou, assim. Cara, primeiro, para você liderar, você não vai liderar de trás de uma câmera de um computador. Desculpa, eu não acredito que funcione. A cultura também... Cara, é no dia a dia ali que você vai reforçando os ritos, né? Como é que os ritos todos online e tal, eu acho que você perde um pouco de liga. E talvez um dos principais aspectos é justamente o que vocês entregam como uma das propostas de valor do Na Capital, que é cooperação. Você, cara, no cafezinho ali, no cara lavando a vasilha lá, fala, você faz o quê e tal, não sei o quê, daqui a pouco sai uma ideia, sai uma nova solução. E, cara, eu, assim, duvido muito que depois de um meeting online aí, alguém chegou e chamou o Bruno, ou chamou vocês e tal, falou, que ideia legal, vamos fazer um novo meeting aqui pra gente discutir essa ideia? Isso não acontece, você é no tete a tete, cara, me explica melhor isso daí, como é que funciona e tal. Então, eu vejo dessa forma. Agora, o lado positivo, é claro, se você puder fazer algumas atividades que exigem concentração uma vez por semana, cara, eu acho que 2 para mim já começa até a ficar demais. Mas você tem a flexibilidade de fazer isso, né? E isso é uma
vamos dizer assim, até uma vantagem que a empresa oferece, né, para o colaborador, cara, acho que faz total sentido. Mas esse colaborador, a menos que ele seja um completo analítico e cara, viés 100% focado, não lidera pessoas, não lida com pessoas, cara, esse cara, se ele optar por ficar fora do offline, né, do tete-a-tete, eu acho que ele simplesmente não vai ter progressão na carreira em função de, cara, N oportunidades que ele vai deixar de perder, porque as oportunidades não vão aparecer na casa dele na tela do computador, elas vão aparecer dentro da empresa, você discutindo resultados, você interagindo com as pessoas. Então, a minha visão... A minha é igual a sua. Eu concordo com você, que eu estou dizendo o seguinte, você me deu isso aqui, agora começou a acontecer tudo isso que você está falando aí, você quer puxar de volta, falando, não. É meu. Hoje... Aí você faz igual o Elon Musk, né? Você twitta e fala, a partir de amanhã todo mundo aqui. Você tem que puxar com força agora, bicho. Você tem que ter força para puxar e eu soltar, entendeu? Aí por isso que é cabo de guerra agora, bicho. Só complementar o que o Gabriel colocou aqui, o que eu acho que o home office... A gente sempre cai no tema cultura, eu acho que é um reforço até na capital. Cara, enquanto a tecnologia não trouxer a experiência sensorial... Que é isso que os caras falam, assim, tem uma empresa que faz um trabalho sobre aculturamento do home office e tal, que é uma empresa tão legal de citar, que é Biofficeless. Ela faz esse trabalho, Cara, mas sabe que o cara começa, fala assim, se você gerir uma equipe que parte dela tá física e parte dela tá em home office, você dá preferência pro cara que tá no físico. É isso. E assim, o seu relacionamento é maior, sua cultura é maior, sua identidade de negócio é maior. Então assim, a não ser que a equipe esteja toda no híbrido, e a gente acompanho muito assim, times que são times nacionais que estão lá dentro da gente, né? XP, DOC, outras empresas que utilizam lá. Sabe o que eles fazem? Assim, cara, os times ficam circulando o Brasil todo para se conectar em algum lugar para entender como é que é o outro. Sim, como é que é a cultura, como é que ficar perto do gestor, vai para São Paulo. Então, assim, por mais que seja uma mecânica interessante, eu acho que o 100% home office, como muita gente idealizou, acho um desafio, é um desafio. E isso que você está falando, já tem nome, chama ocitocina, que é hormônio da proximidade. Então, isso não existe esse hormônio. Existe. Ele de fato precisa produzindo ocitocina. Ele precisa de contato físico mesmo, assim, de interação, e isso gera bem-estar para as pessoas, isso gera elos de confiança, isso gera aprendi capacidade. duas palavras hoje novas aqui. Já pode anotar aí nexialista e ocitocina aí para vocês pesquisarem. No quadro tem que fazer assim, agora no gestor fala assim, e vai surgir aqui seguindo o disclaimer do que a gente está... Mas galera, assim, produzindo hormônio ou não, dando certo ou dando errado, eu nem me coloco nesses debates porque é muito complexo. Eu acompanho isso de perto, tá? Porque essa coisa de o escritório é útil ou não é útil? Você tem skin in the game, né, cara? Você tem que acompanhar. Caramba, tá no nosso coração aqui. Não tomo partido, cada contexto ele propicia um uso de escritório de uma forma diferente, ou se é híbrido, ou se é em casa mesmo e tal. E o que eu tenho visto de resultado é que veio uma fatia permanente de usuários de home office. Veio para ficar. Até hoje, tem gente... Cara, acabei de ver o HSBC, aquele prédio arranha-céu lá das Docklands, lá de Londres, eles já anunciaram que vão sair do prédio, cara. E vão para o prédio menor, num lugar mais... E essas coisas estão acontecendo ainda. Eu acho bicho, é grande. E aí entra o poder da ferramenta imobiliária do coworking. Assim, cara, o que acontece? Você está com um prédio ocioso desse. Só que a gente visitou um concorrente nacional, né, que é a maior marca nacional hoje. Os caras têm 16 andares de coworking. Só que assim... Você não vai ter uma empresa mais ocupando 16 andares, que potencialmente já ocuparia antes. Hoje você tem 5 de uma, 3 de outra que é um andar compartilhado. E aí você tem o proprietário ou investidor imobiliário sendo atendido e você tem o público sendo atendido dentro das suas diversas particularidades. Eu ia entrar numa polêmica aqui. Bora. Que a gente está falando de crescimento e aí um crescimento... muito acelerado, que foi o caso do WeWork, né? A gente tem, por exemplo, um crescimento que talvez tenha sido um pouco mais orgânico,
tem sido da Regos. Sim. E o crescimento do WeWork, né? A gente viu, acho, eu não estou tão por dentro assim, mas acho que o WeWork recentemente deu uma reformulação, deu uma certa estabilizada, né? Mas para a gente encaminhar para o final, assim, o que vocês têm projetado brevemente de futuro para o Na Capital? O que vocês estão olhando aí de futuro do negócio de vocês? Obviamente vocês têm já uma diretriz estratégica muito bem traçada, mas isso se traduz também em crescimento geográfico, em uma compreensão de como fazer isso acontecer nos próximos 3, 5, 10 anos. O que vocês têm olhado aí? Cara, assim, a gente viu que funciona. O business, ele trouxe até surpresas pra gente, que a gente não... surpresas positivas, né? Que a gente não esperava que pudesse acontecer ali. O feedback é bacana. Isso dá força para a gente levar isso para outros lugares, né? Para a gente abraçar mais pessoas, nisso que a gente chama um novo jeito de trabalhar, que é isso que a gente viu ali. Ali é um novo jeito de trabalhar. Você trabalhar num lugar onde você vai transitar entre outras empresas, vai todo mundo... Essa coisa de misturar com outras empresas, é a parte chave, eu acho, disso aí. Pronto, agora vamos levar isso então para a expansão. O mercado, ele ainda é pequeno, com um potencial enorme de se expandir, até nessa questão do home office. O dono do prédio ficou vazio. E aí? Vai ter que baixar a barreira de entrada, né, para poder colocar a gente de volta. A gente pode servir de solução até para, né, imobiliária para o dono do ativo. E a gente tem que ir com muito amor ao propósito e olho na realidade. Porque hoje você não consegue converter muita gente muito rápido para esse novo jeito de trabalhar ainda. Você tem a nossa mentalidade do escritório tradicional, ela ainda é muito forte. Então, o plano de expansão é a gente continuar... o nosso concorrente, eu falo assim, nosso concorrente é uma mentalidade. Uma mentalidade. A pessoa que nunca entrou no coworking, você fala assim, vamos trabalhar no coworking. Primeiro você, não sei nem como é que funciona esse troço. Você fala, não. Então, para converter essa mentalidade é um processo, puxa vida, é demorado, né? E a gente tem que ir aproveitando essas oportunidades e colocando mais e mais unidades de acordo com a velocidade de conversão da mentalidade das pessoas aí. Eu acho, só agregando o que o Eric colocou, e aí vale o exemplo do WeWork, principalmente que a gente vive no ambiente de gestão e de negócio que a gente está vivendo, a gente gosta do We Crashes, né, que é um seriado que contou a história. Você viu isso aí, cara? Bacana demais, cara, tem que assistir. Esse é um seriado que a gente recomenda do mercado, assim. We Crashed. Ele traz lições sobre... negócios mesmo. A gente viveu um boom e a gente está sofrendo agora. Os negócios foram considerados, todos eles, negócios de base tecnológica, que não são, assim... O WeWork, ele está revisando a sua tese como de tecnologia. Na verdade, ele nem falava tecnologia, né? Usava uma expressão, era hedonismo. Ele achava que o preço da cadeira, o preço da posição dele ia aumentar porque o ambiente ia ser tão bom que as pessoas pagariam a mais, assim, sendo bem sucinto e não produtizou isso. Então ele era um negócio de base imobiliária com uma tese, uma estrutura meio discrepante daquilo que ele queria rentabilizar e não rondou. E a gente, assim, eu acho que esse é o pé no chão do Na Capital. Assim, a gente é um negócio de base imobiliária. A solução que a gente tem que dar inicialmente, dar de produtos, a gente gosta de ver, assim, a gente está numa iniciativa dessa, por exemplo. Hoje a gente tem uma confusão de várias estruturas de negócio que ocupam imóveis de forma compartilhada. O negócio base é você compartilhar custo, por exemplo. E, assim, algumas formas de tratar esse tema chamam assim, isso é escritório compartilhado. Pum. Quero dividir custo e só. Você vai ter um gestor de espaço lá, vai ter um atendente, cafezinho e tal. Você vê isso em clínica, você vê isso em vários ambientes. Aí você tem uma capa de cima que é o coworking, que aproveita isso e faz gestão de comunidade, porque a gente acha que o ativo, ele otimiza, tem aquilo, questões de negócio mesmo, aumenta o CAC, aumenta o LTV, abre outras oportunidades de produto.
E você tem uma estrutura que é uma estrutura que a gente diz que pode ter coworking ou não, mas geralmente o coworking ele pode ser rentabilizado, são os hubs. Surgiram vocacionados com um tema. E às vezes a gente embola tudo dentro de uma mesma estratégia de negócio. Aí voltando à provocação inicial da pergunta, que era sobre o caso do WeWork, eu acho que esse foi um embolo de negócio num caso clássico que a gente viu que sensibilizou o mercado. E aí o que o Eric propósito colocou... bacana, propósito mexeu com muita gente, propósito muito nobre, pô. E assim, e válido. Eu acho que o erro ali foi um erro de estratégia e não um erro de propósito, né? Eu acho que o Adam Neumann, que é o fundador lá, ele vai ser reconhecido. Falei com o Eric esses dias numa reunião, a gente estava comparando casos, né? Tem o Ray Kroc com a polêmica da forma que ele geriu a chegada dele no McDonald's de ser gestor. Mas é um negócio de sucesso que você não pode dizer, que é questionado. E o Adam Neumann, por um resultado catastrófico naquilo que é o plano de negócio dele, aquilo que é o propósito dele razoável, que é nobre, ele foi dispersado sobre isso. Então, assim, essa estrutura de negócio, agora eu vou sustentar aqui até o final. Então, assim, então acho que é essa condição de atualização que a gente vai ter, assim, entender o que é a base do negócio. O WeWork voltou para isso. E está criando uma plataforma, por exemplo, eles não querem continuar com um negócio de imobiliário só, eles querem crescer via tecnologia. Boa. Senhores, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Tem uma coisa que eu queria adicionar dentro dessa missão e desse propósito que vocês cumprem enquanto negócio, né? Além da criação desse ambiente, né? Além de todo esse conceito que vocês trouxeram, de certa forma vocês atuam promovendo empreendedorismo. Não sei se vocês já pensaram dessa forma, mas eu tenho certeza que tem muita gente Na Capital que o cara muito provavelmente não teria um espaço, não estaria num espaço corporativo, como o Na Capital oferece, e o cara dá esse passo, começa ali, e deve ter alguns casos aí que vocês, dentro da história Na Capital, que o cara foi crescendo e tal, e muito impulsionado pela simples questão da cultura corporativa ali de estar no dia a dia, né, com outros gestores, com outros executivos, compartilhando boas práticas. Então, eu acho que isso também tem um poder incrível, que no longo prazo vocês vão contar histórias e mais histórias de cases de sucesso que passaram aí pelo Na Capital. Agradecer demais a participação de vocês, a troca de ideia. Muito bom. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Valeu, obrigado. Curti pra caramba, é isso aí. Pessoal, e se você chegou até aqui, considere se inscrever no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, o papo foi muito bom. Se você quiser ver outros conteúdos como este, fica aí a dica para você seguir o nosso conteúdo. Também deixa aqui o seu like, isso vai fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A gente vai ficando por aqui, um abraço, valeu e até a próxima.